Muito boa tarde a todos. É para mim uma grande honra e muito complicado falar logo em seguida ao professor Ruben Stiglitz sobre um mesmo tema. Dessa maneira, eu vou abordá-lo do ponto de vista, digamos, do ressegurador. Mais especificamente, eu vou tratar da mora do segurador e do controle da regulação de sinistro pelo ressegurador. Muito se vem discutindo na literatura internacional acerca das chamadas cláusulas de controle ou cooperação insertas em contratos de resseguro e por meio das quais, em graus variados de intensidade, admite-se uma espécie de elo entre um contrato de seguro e um contrato de resseguro. Uma das mais conhecidas dessas cláusulas é a chamada Claims Control Clause, que implica, em algumas de suas formulações, a necessidade da emissão pelo ressegurador de autorização ao segurador para a liquidação de determinado sinistro ao alcance do contrato de seguro por ele celebrado, com um seu segurado qualquer. É curioso notar que, nesta matéria, o mercado brasileiro, se não é pioneiro na adoção desse regime de controle, tem ao menos larga experiência nas disfunções que ele, em geral, hospeda. É curioso porque a sujeição da atividade ressecuritária entre nós ao monopólio do hoje denominado IRB Brasil Resseguros S.A. poderia fazer pensar, à primeira vista, na nossa, digamos, incipiência quanto às mais modernas práticas ressecuritárias. Mas foi justamente em razão do monopólio que viemos a travar, de longa data, conhecimento cotidiano do alcance e implicações das Claim Control Clauses, ou melhor, do alcance e implicações do exercício entre nós, reservado em lei ao ressegurador, do controle das atividades do segurador relacionadas às reclamações de sinistros, a ele endereçadas por seus segurados. Essa realidade imbrica-se, de certo modo, com o tema da mora do segurador, pois muitas vezes a mora do segurador na liquidação de determinado sinistro pode decorrer do fato de estar ele submetido à emissão pelo ressegurador de autorização para que proceda ao pagamento da indenização reclamada, sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se a multas e a perda do direito à recuperação ressecuritária. É a essa discussão, para não sobejar o professor Stiglitz, que eu pretendo fazer agora com vocês. Abra-se, no entanto, um parêntese para considerar que a chamada mora do segurador no pagamento da indenização securitária, diferentemente do que consta de algumas decisões judiciais brasileiras, e nesse sentido eu creio que o texto do professor Stiglitz é bastante elucidativo, não tem, a rigor, cunho extracontratual, e sim contratual. Eu faço essa consideração especialmente porque ela me permite uma outra discussão que é fundamental para a análise do tema, ora em apreço, qual seja a qualificação da situação jurídica passiva do segurador em relação à regulação de sinistros, ou melhor, se a regulação de sinistros é um mero ônus ou um autêntico dever do segurador. Eu diria que a responsabilidade da seguradora quanto à regulação do sinistro é um típico dever e não um ônus. No estágio atual da dogmática jurídica, sustenta-se que o ônus, tal qual a obrigação, é uma relação de sujeição.
Porém, enquanto no ônus há a possibilidade da escolha entre o sacrifício de um direito próprio, de um interesse próprio e o alheio, na obrigação não há essa alternativa. Essa distinção é importante porque, tratando-se de ônus, o titular do interesse não tem ação para exigir a satisfação desse seu interesse, do seu interesse. Ao passo que, tratando-se de obrigação, diferentemente, o titular pode exigir judicialmente o cumprimento da prestação. Ao providenciar a regulação do sinistro, o segurador não o faz apenas no seu interesse próprio, mas também no interesse do segurado. É claro que ele, segurador, tem interesse em não pagar além do necessário a reposição das perdas, mas o segurado tem direito de ser indenizado a exata proporção destas perdas, até o limite do contrato de seguro, evidentemente. Sendo assim, parece-me que deve-se considerar a regulação de sinistro um autêntico dever do ressegurador e não um mero ônus, porque ele procede à regulação de sinistro também no interesse do segurado e não só no dele próprio. Entretanto, por meio da inserção em contratos de resseguro, de cláusulas de controle ou cooperação, acontece por vezes de o segurador, como eu dizia no começo, encontrar-se sujeito à decisão do ressegurador quanto à procedência ou não da reclamação de sinistro. Na literatura internacional, em especial, creio, na Espanha, as discussões em torno dessas cláusulas ganharam corpo após a publicação de um polêmico artigo de Álvaro Muñoz, intitulado Desnaturalización del contrato de reaseguro. Para Álvaro Muñoz Lopes, as cláusulas de controle e cooperação podem ser de tal envergadura a ponto de provocar uma desnaturalização do contrato de resseguro, vinculando diretamente segurado e ressegurador. É o caso, por exemplo, das chamadas cut-through clauses, que estabelecem para o ressegurador a obrigação de pagar diretamente ao segurado a indenização, se este assim lhe solicita, como também das chamadas simultaneous payment clauses, que estabelecem que o segurador, em caso de sinistro, nada irá pagar ao segurado até que tenha recebido do ressegurador a recuperação concernente. É precisamente o que se dá na relação com o nosso ressegurador monopolista, no mais das vezes. O ponto central da argumentação de Álvaro Muñoz, portanto, para concluir que há uma desnaturalização, uma desnaturação do contrato de resseguro, é o de que esse tipo de cláusula quebraria a autonomia do contrato de resseguro com relação ao contrato de seguro. Não é o caso de adentrar agora, neste momento, a discussão sobre o emprego de tais cláusulas efetivamente implicarem ou não a desnaturalização do contrato de resseguro. Há alguns autores, como, por exemplo, o professor Jaramillo, da Colômbia, que entende que não chega a haver uma desnaturalização, mas sim, nas palavras dele, uma displasia funcional, apenas uma pequena alteração do tipo contratual ressecuritário normalmente praticado. Mas é curioso observar que quando na literatura internacional se discute, pelo menos que seja do meu conhecimento, a inserção dessas cláusulas em contratos de resseguro, não se costuma discutir a própria validade dessas cláusulas. No entanto, me parece que isso acabou sendo feito numa decisão do Tribunal Supremo Espanhol, em 27 de janeiro de 1999. Segundo essa decisão, seria ilícita a cláusula de claims control frente ao direito espanhol, já que ela apenas poderia ser admitida no âmbito das relações entre entidades resseguradoras
e porque ela, abre aspas, supõe uma invasão pelo ressegurador das funções e obrigações próprias do ressegurado para com o segurado direto, implicando uma quebra da autonomia e independência do seguro frente ao resseguro contratado. Creio que é importante insistir nesse sentido, e como reconhece a doutrina moderna de forma praticamente unânime, que o contrato de seguro e o contrato de resseguro não cobrem a mesma área de risco. O risco que se garante por meio do contrato de resseguro é distinto do risco que se garante por meio do contrato de seguro. No primeiro caso, garante-se um risco que é próprio da empresa de seguros e que lhe sobrevenha, para ser breve, em razão do exercício de sua atividade, considerada como um todo, perda patrimonial. Da mesma forma, diversos são os sinistros no seguro e no resseguro. O sinistro no seguro... Perguntas ao Dr. Paulo Toledo Pisa. A pergunta é a seguinte, pela sua exposição, quando o ressegurador assume para si a regulação do sinistro, e por força disso, há a mora do segurador na prestação da indenização segurado, haveria, então, a responsabilidade do ressegurador pelos efeitos dessa mora. Agora, existe a situação que é, quando o segurador realiza a regulação ele próprio, e, diante das conclusões dessa regulação, ele deixa, por exemplo, de pagar a indenização. Se essa questão, indo a juízo, tiver uma decisão desfavorável ao segurador, ou seja, se o judiciário chegar à conclusão de que o segurador deve pagar a indenização e que, portanto, o não pagamento foi indevido, ele, segurador, estará submetido ao risco de uma condenação, por exemplo, por lucros cessantes enfim, decorrências dessa mora. É, portanto, me parece, um risco natural da atividade regulatória do segurador a possibilidade de vir a sofrer consequências pela mora no pagamento da indenização. E me parece que, também nesse caso, deva o ressegurador acompanhar a sorte do segurador, justamente porque seria aí uma função essencial do resseguro estar cobrindo esse tipo de risco. Então, a pergunta seria a seguinte, qual a diferença, ou se há diferença, nessa obrigação do ressegurador, quando a mora decorre de um ato seu e quando a mora decorre de um ato do segurador e não do ressegurador propriamente dito? Eu entendo que a situação é a mesma, porque perante o segurado, será sempre o segurador que irá ser responsabilizado pela mora, tenha sido a regulação exercida por ele ou pelo ressegurador. É um dever do segurador perante o segurado a regulação de sinistro. A mora, ela não é extracontratual, ela é contratual. Ela decorre do descumprimento desse dever, exceto no contrato de resseguro, ou próprio do contrato de seguro. Então, acredito que, em ambas as situações que você comentou, deve o ressegurador, mesmo no caso brasileiro, acompanhar o segurador. Só que eu gostaria se fosse possível, ouvir do professor Stiglitz a análise sobre essa... Eu gostaria, se possível, que o professor Stiglitz manifestasse a sua opinião a respeito dessa questão. Qual seria a diferença, se existe alguma diferença, da responsabilidade do ressegurador pela mora do segurador no pagamento da indenização, quando esse não pagamento foi uma decorrência da regulação feita pelo segurador e quando foi uma decorrência de uma determinação ou de uma regulação feita pelo ressegurador. Muchas gracias por la pregunta. El contrato de seguro guarda autonomía con el contrato de reaseguro, más allá
más allá del vínculo existente entre reasegurado y reasegurador. Pero hay algo que no podemos eludir y que es el deber de información y el deber de cooperación del asegurador con su reasegurador. Esto significa que permanentemente el asegurador va informando al reasegurador sobre lo que el profesor Fernando Sánchez Calero enuncia como la gestión del siniestro, lo que creo que mi amigo Toledo enunciaba como la administración del siniestro. La gestión del siniestro no solamente es la que realiza el asegurado con su asegurador, sino el asegurador con su reasegurador. O sea que el asegurador, tiene permanentemente que informarle al reasegurador las razones por las cuales la liquidación del siniestro se ha demorado. Como el principio de que el reasegurador sigue la suerte del asegurador está vinculado a la gestión del siniestro que realiza el asegurador, una vez que el asegurador le informa al reasegurador las razones obstativas, las razones impeditivas de una liquidación inmediata del siniestro son consentidas por el reasegurador, si la mora del asegurador es inexcusable, el reasegurador sigue la suerte del asegurador. Quiero decir que la defectuosa gestión del siniestro efectuada por el asegurador, si es conocida por el reasegurador, hace que este último siga la suerte del asegurador. Y si el asegurador, frente al asegurado, en materia de gestión del siniestro, lo liquida tardíamente y esa liquidación tardía es inexcusable y ha sido consentida por el reasegurador, y el asegurador es objeto de una pretensión de responsabilidad civil deducida por el asegurado, el reasegurador deberá afrontar frente al reasegurado el monto resarcitorio. Quería hacer una pequeña aclaración para que se comprenda cuál es la situación realmente de estas cláusulas de control de la indemnización en nuestro país y la jurisprudencia que el Tribunal Supremo, como bien citó Paulo Pizza, la jurisprudencia que el Tribunal Supremo ha dictado en este punto. Tengo que empezar diciendo que estoy totalmente disconforme con la opinión de Álvaro Muñoz, un profesional español de mucho prestigio, es ahora mismo el presidente de la Asociación de Compañías de Seguros Españolas y presidente de una de las compañías más importantes de seguros de nuestro país, cuando dice que el reaseguro, cuando interviene en una de estas cláusulas, se ha desnaturalizado. A mi juicio, no se produce en absoluto esa desnaturalización, porque esa cláusula es para el asegurado una res inter alios acta, es un pacto en el que él no ha intervenido y en modo alguno le puede ser opuesto. Esto me parece evidente. ¿Por qué se explica, y aquí es donde quiero, digamos, aclarar la postura de Álvaro Muñoz? Pues explica, les diría yo, por intereses subjetivos que no trascienden en su artículo. Y es porque precisamente él era el presidente de esa compañía que fue condenada por el Tribunal Supremo y que no podía pagar la indemnización porque su reasegurador decía que no debía ser pagada. El caso es ciertamente complejo. El siniestro se produce en una industria que producía aluminio. Por el embarrancamiento de un buque que llevaba productos tóxicos, los trabajadores abandonaron la fábrica y por primera vez en el mundo se dio un caso de paralización de las máquinas, las cubas que producen esta sustancia.
En una primera valoración se calculó que eran 6.000 millones de pesetas, la traductora, en fin, una cantidad tremenda. Yo no puedo hacerles la conversión, pero aproximadamente 100 millones de escudos sí se le ha podido hacer, aproximadamente. Se pensó que iba a costar aproximadamente eso, volver a poner la factoría en marcha. Y finalmente resultó que costó 2 veces y media más. Fue la primera vez, decía, que ocurrió. Bien, pues resulta que esa sociedad, esa fábrica productora de aluminio, era accionista, bueno, mutualista, a su vez, de la compañía aseguradora, de la que preside Álvaro Muñoz. Y claro, tenían interés, por supuesto, siendo del mismo grupo empresarial, tenían interés en pagarle la indemnización. Pero el reasegurador, que tenía el 75% de la indemnización, se había cedido un 75% del siniestro, se negó fundamentalmente porque dudaba de que la peritación del siniestro y la admisión del siniestro hubiese sido justamente hecha por la aseguradora, dado precisamente que eran del mismo grupo de empresas. Bien, estos antecedentes explican que Álvaro Muñoz tratara de defender la postura de su compañía, diciendo que realmente ella se veía imposibilitada de pagar cuando en realidad quería. Lo cierto es que, viendo las cosas como son, yo intervine algo en ese asunto, en realidad había un coaseguro y asesoré a alguna de esas compañías. En realidad, las compañías podían haber pagado ellas la indemnización y luego litigado, peleado con su reasegurador para que les aceptara el siniestro, para que siguiera la suerte. Lo que ocurre es que, evidentemente, les era más rentable en principio que fuera el asegurado quien litigase contra ellos y contra el asegurador, como así hizo. Fue la primera vez en nuestro país que se planteó una demanda por el asegurado contra el reasegurador y fue admitida en última instancia por el Tribunal Supremo. Digo, les era más conveniente que fuese el asegurado quien iniciara esa batalla judicial y no adelantar ellos una cantidad tan importante y tener luego que someterse a un arbitraje internacional, que era lo que figuraba en el contrato de reaseguro. Por eso digo, aunque no se vea en su artículo, en su trabajo, esa opinión no es, digamos, absolutamente objetiva, absolutamente jurídica, tiene algo de subjetivo. Y después, respecto a la sentencia del Tribunal Supremo, que se dictó en este caso, hay que decir que en realidad no es que niegue la validez de estas cláusulas en nuestro derecho. Lo que niega es que puedan, digamos, obligar al asegurador a seguir necesariamente las instrucciones del reasegurador. O sea, niegan que se le pueda conceder al reasegurador el poder absoluto sobre si se paga o no la indemnización, pero no le niegan, por supuesto, el controlar todo el proceso de lo que en realidad debían ser esas cláusulas, el claims control, ¿no? El controlar todas las investigaciones que se realicen para ver si es adecuado o no aceptar el siniestro y cuál es su cuantía. En los últimos años, vamos, en estos 2 años que han pasado, han seguido utilizándose las cláusulas con el mismo tenor que tenía la que figuraba en ese contrato, exactamente el mismo. Y no obstante, he de decir que no son demasiado habituales en nuestro país, solo se dan en supuestos en los que las compañías de seguros, digamos que tienen una vinculación con el asegurado que hace dudar precisamente de su objetividad. Nada más, muchas gracias. Bueno, gostaria de fazer uma colocação sobre esse assunto e mais pragmática. O que acontece? Acontece o seguinte: a companhia do
do Álvaro Munhoz, é uma companhia muito rica, que pode adiantar e pagar. Eu não fiz ainda o câmbio dos escudos, mas chego lá. Uma certa quantidade antecipada. Nós tivemos aqui a P36 há pouco tempo atrás, né? Uma seguradora brasileira, nenhuma delas, né, que tem, enfim, uma dimensão bastante menor do que as espanholas em geral, poderia jamais adiantar uma soma. Nós temos um mercado que vive muito dependente do resseguro. Existe uma frase que eu acho que é a frase mais terrível que a gente fala hoje em dia, que é que o resseguro é o seguro do seguro, né? E eu tenho procurado insistir em que isso seja borrado para sempre, né? Que o resseguro é o seguro da seguradora. E o fato é o seguinte, aí eu nem vou fazer um paralelo que eu costumo fazer com relação à responsabilidade civil teoria do reembolso. Ou seja, você paga lá, depois você vem pay to be paid. Uma seguradora que tem N carteiras, dependendo da sua solvabilidade, pode estar diante de sinistros que jamais poderiam ser objeto de adiantamentos por ela, para uma recuperação futura com processos brasileiros que são semelhantes aos espanhóis, que demora anos, né? Muito bem. E o que nós temos no Brasil? O professor Stiglitz falou em a seguradora informar as razões pelas quais não vai pagar ao ressegurador. Isso é impensável no nosso mercado, de uma maneira geral. Ele não funciona assim. Existem limites fixados em normas editadas pelo próprio ressegurador, dizendo que a seguradora, em tais casos, faz e não há comunicação, lança no movimento operacional com o ressegurador único, monopolista, e as coisas seguem assim. Muito bem. E nós vimos também que nós temos no decreto-lei, o senhor disse que era a nossa lei de seguros, e eu vou me permitir dizer que nós não temos lei de seguros. É um dos retalhos que nós temos, não é? Que juntando a tantos outros, a gente fica em dúvida sobre qual é o regime disso e daquilo. Mas lá nós temos o seguinte, o IRB não responde perante os segurados. As seguradoras, pelo vínculo contratual, responde perante os segurados. Isso é maravilhoso. Mas as seguradoras não podem cumprir o contrato que elas celebram com os seus segurados se houver uma objeção do ressegurador. Ou seja, o res inter alios na nossa armação legal é res inter alios para certos efeitos e cosa nostra para outros. O que acontece a partir daí? A partir daí acontecem problemas. Quem é do cotidiano do mercado segurador brasileiro deve se lembrar do caso Churrascaria Mexicana. As relações entre IRB, o ressegurador monopolista, então Instituto de Resseguros do Brasil, a seguradora sempre foi muito conveniente, de uma grande parceria, enfim, relações estáveis. E aconteceu lá um determinado caso em que o ressegurador havia participado da ação condenatória com pedido de indenização contratual securitária. Muito bem. A seguradora foi condenada e pagou, e o IRB recuperou o resseguro. Aliás, recuperação de resseguro no Brasil, quando se trata de sinistro de alguma monta, ela é sempre antecipada. Sempre antecipada. Ou seja, o ressegurador recupera a seguradora com aquele dinheiro, ou seja, sem ter que vender, né, todos os seus ativos, às vezes, ela vai somar a sua partícula, né, de retenção, risco, e fazer o todo para entregar ao segurado. Bom,
Mas o que aconteceu naquele caso? Depois houve uma outra ação proposta pelo segurado contra a seguradora, que é o assunto dos Stiglitz, né? A mora e da seguradora. E houve uma condenação bastante vultosa. Muito bem. Aí se discutiu no então Conselho Técnico do IRB, né, que hoje foi pulverizado em mero comitê de sinistro, sem nenhum papel mais relevante. Houve, não, faz tempo, Marcos. Mas hoje, atualmente, no momento. Mas naquele momento era Conselho Técnico, né? E no Conselho foi discutido se pagava ou se não pagava, ou seja, o ressegurador deveria acompanhar a sorte da seguradora, porque ela havia sido condenada a pagar a indenização contratual, ele recuperou. Depois foi proposta uma ação só contra a seguradora. Tentou a seguradora levar o IRB em prestação, o juiz não permitiu, e o IRB não participou, e aí veio o debate. Muito bem. Se decidiu naquele caso, dentro do IRB, que o IRB deveria acompanhar, o ressegurador deveria acompanhar sim, né, e recuperar proporcionalmente a sua parte nesses lucros cessantes. Bom, e parte que às vezes pode ser o todo, se a gente estiver falando de excesso de dano, né, o todo. Momento político complicado, houve aí uma formação de denúncias, e aí nós vamos voltar à aula do Zé Eduardo Martins Cardoso de hoje. Denúncias de irregularidades no IRB, e isso foi parar na Secretaria de Controle Interno do Ministério da Fazenda, que glosou, e foi para o Tribunal de Contas, que glosou, né? Ou seja, os conselheiros, os administradores do IRB foram, inclusive, indiciados em inquérito à Polícia Federal, a fim de que restituíssem o dinheiro que não deveriam ter pago ao segurado em função desta situação. Bom, eu disse que voltamos à aula do Zé Eduardo Martins Cardoso, porque todo o discurso do IRB, ou melhor, do governo nesse momento, foi o discurso de que o IRB só pode fazer aquilo, né, que está vinculado, e não era, enfim, um personagem no jogo do direito privado em geral. Bom, aí o que acontece? Criou-se um medo. Quem mais é que tinha caneta e usava a caneta para recuperar o segurador em situações como essa? Ninguém. Aqueles que tinham feito isso estavam lá com o dedão lá na Polícia Federal, enfim, ações, inquéritos, etc. e tal. Bom, acusados na imprensa, enfim, não se paga mais. Ou seja, a parceria entre o ressegurador e o segurador passou a não existir. Depois vem um processo de privatização, que é a coisa mais engraçada do mundo, né? É um decreto-lei que eu acho que realmente tem razão aí, o STJ na posição em que está hoje, que foi recepcionado como lei complementar. Primeiro foi alterado por uma resolução, né? Enfim, depois uma lei ordinária, e é isso que está pendente, é complicado ainda. Mas o fato é que não aconteceu a tal da privatização. E para ser privatizado, esse ressegurador ele precisou, enfim, colocar brincos, batom, e se enfeitar, né? Se valorizar, aparecer mais, né? A privatização não veio e o IRB continuou com essa postura de quem se valoriza, né? Passou a ter interesses próprios, não é mais aquela união de uma política governamental, decorrente de uma política governamental, e o IRB continuou, enfim, produzindo bastantes resultados, lucro crescendo, etc, etc, etc. Bom, e não veio a abertura até agora, e poderá não vir tão breve, não sabemos, mas o fato é que nós aqui, professor Paredes, nós temos essa dificuldade. Primeiro, a capacidade de pré-pagamento das seguradoras de adiantamento para posterior recuperação de resseguro é muito pequena,
E isso certamente inviabilizaria o exercício da atividade, em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós temos um momento em que nós convivemos com dois regimes, né? Res inter alios, para certos efeitos, né? Res inter alios para outros efeitos, mas cumprimento do contrato de seguro depende da autorização do ressegurador. Isto é uma situação muito peculiar nossa. Bom, então aquela teoria que talvez, ou a disfunção que o Álvaro Munhoz Paredes usou em seu próprio benefício, ela vem a calhar, né, para o regime e para a situação que nós nos encontramos. Agora, e as situações vão piorando. Tem dois fatos. O Brasil não tem tradição nenhuma em litigarem seguradores com ressegurador, né? Eu só conheço uma ação em que seguradora pleiteia a recuperação de resseguro em juízo contra o ressegurador monopolista. Uma. E um caso, inclusive, em que um juiz de primeira instância do Rio de Janeiro chegou a conceder tutela antecipada em favor da seguradora, por reconhecer que sem o resseguro, quer dizer, se o ressegurador negar 4, 5, 6 casos daquele tamanho, a companhia desaparece. E a tutela interinal, então, acabou sendo reconhecida, no caso, um parecido do professor Marinoni, que vai estar com a gente amanhã, em que ele chegou também à conclusão, e vem reafirmando depois disto, de que o resseguro talvez seja um caso muito especial para receber a aplicação de tutelas interinais em favor de seguradoras. Bom, o fato é o seguinte: o que aconteceu nesse caso? A seguradora regulou um sinistro pequenininho. A capacidade de regulação dela era deste tamanho, o sinistro era deste tamanhozinho assim. Então, retenção aqui, sinistro aqui. Como só ia acontecer e como das regras editadas pelo próprio ressegurador, né? Quem regula o resseguro é o próprio ressegurador monopolista. Aqui, essa seguradora não tinha nenhum canal de comunicação, a não ser o lançamento que faria de eventual indenização para a recuperação do seu movimento operacional, quando fizesse. Se negasse, enfim, como sempre acontece, nega e não tem comunicação com o ressegurador. Acontece que o segurado, houve uma negativa, se aplicou cláusulas de rateio, o segurado não se conformou com a cláusula de rateio, foi ao judiciário, pleiteou uma tutela jurisdicional condenatória da seguradora para que pagasse o valor total devido e os lucros cessantes. Essa história, e aí aqui mais um ponto de semelhança aí com Espanha, acabou gerando algo em torno de, se não me engano, 200 mil reais hoje de dívida contratual, não é? O total da indenização, e chegou num determinado momento e houve uma querela de nulidade insanável para resolver isto, a 20 milhões de dólares de lucros cessantes. Bom, é muito comum, e eu acho que nós que advogamos para segurados e que advogamos para seguradores, temos que estar muito preocupados e muito atentos. É muito comum, em decisões judiciais, haver a referência a seguradoras que habitualmente são mal pagadoras e, no caso, de má fé. Muito bem. Nesse caso aconteceu isso. O judiciário, em segunda instância, depois do próprio Superior Tribunal de Justiça, reitera essa fórmula, né, da má-fé. Né? Muito bem.
O ressegurador nega a recuperação de resseguro, né? E se fôssemos seguir a regra, isto significaria, no tempo dos 20 milhões, esse valor já baixou, mas seria 20 milhões mais 100 mil. Os outros 100 é que eram da seguradora, né? Dizendo o seguinte, que foi reconhecida que aqueles lucros cessantes decorreram de ato de má-fé da seguradora, como diz o acórdão. Ou seja, a seguradora agiu de má-fé, não faz jus à recuperação de resseguro, e aí é fácil encontrar autores na doutrina internacional para sustentar algo parecido com isso. Bom, o que acontece? Acontece que hoje há um recurso no Superior Tribunal de Justiça contra a decisão que reformou a tutela antecipada. Então, o segurador está em estado de instabilidade com relação àquele valor bastante representativo. Acontece que também o segurado não recebeu, porque enquanto o segurador puder recorrer e procrastinar para não tirar um valor desta ordem das suas reservas, o que pode comprometer seus resultados, pode comprometer, enfim, ele faz. No final das contas, perdedores, né? E não nessa situação, porque o sujeito ganhou na loteria de qualquer forma, o valor deve ter ido aí para uns 7, 8 milhões de reais, mas de qualquer forma é muito lucro cessante para uma cantina de hotel que fazia 0 estrelas, que fazia café da manhã, lá em Franca, no interior do estado de onde eu venho. Mas, de qualquer forma, eu acho que essa é uma questão da maior relevância para nós. Nós estamos começando, e eu estou vendo problemas sequenciais. Dias atrás, nós fomos procurados para um assunto que foi muito engraçado, que é o seguinte: a retenção da seguradora, a seguradora vai regular o sinistro. Muito bem. No finalzinho da regulação, que foi uma regulação demorada, era uma questão envolvendo um transformador, se verificou que os prejuízos estimados eram muito maiores, na realidade, eram muito menores do que os reais prejuízos que vieram a ser apurados. Muito bem. A seguradora, então, já foi no finalzinho da regulação, foi o último documento que veio para a regulação. Ela fechou o relatório de regulação, dizendo, olha, eu acho que tem cobertura e tal, mas, enfim, o valor é este. Não é? O ressegurador contestou dizendo, olha, esse valor de prejuízo você não tem capacidade para regular, a regulação não é sua. E avocou a regulação. Enfim, regulações de sinistro, a gente sabe, e daí termos tido unanimidade de que aquele projeto a que referiu o nosso colega é uma barbaridade tremenda, muitas vezes demora. Esse já tinha demorado aí 9, 10 meses. Né? Enfim, será que agora vai regular de novo? Não vai? Ou seja, há graves disfunções, né, nessa matéria, e se nós temos, e para o nosso país eu acho que ainda é mais perigoso o momento da abertura. Ou, não vou nem falar o momento da abertura, o momento atual, em que o IRB muitas vezes é um mero repassador de resseguro para fora, ele fica com 0. Né? Vai lá para aproveitar alguém que a bandeira lá é a França. Pronto, vai para a França. Aí, a França contrata um regulador, o ressegurador francês, contrata um regulador de sinistro inglês. Eu estou falando de caso concreto. O regulador de sinistros inglês, ele chega à conclusão que ali não tem cobertura de jeito nenhum, porque a palavra dano, em inglês, o seguro é contratado em português, no Brasil, a palavra é dano. Né? Mas lá, ele fala, a palavra dano significa dano físico permanente. Né? Ou seja, ele restringe muito além do que é possível se admitir e nega. A seguradora,
que deve ter ficado com 0 qualquer coisa por cento daquele risco, vai ser reanimação. Vai, eventualmente, pode ser condenada, quer dizer, há determinadas restrições de interpretação de conceitos que são absolutamente admissíveis, o judiciário já é bastante atento para isso, e poderá ter um problema sério, ou seja, não vai ter cooperação do seu ressegurador. Certamente deve gastar muito mais com o processo judicial do que o que um seguro como aquele renderia durante 5, 6 renovações, né? Enfim, para o Brasil, que está em um momento de totais indefinições, né, em que nem mais, às vezes, o ressegurador de verdade é o ressegurador monopolista, né, ele repassa, vem a pólice em inglês, aí alguém lembra de pedir para fazer uma tradução, faz a tradução diz que os abaixos assinam diante das testemunhas, tal, enfim, uma fórmula inglesa, vindo da França, em português, né, enfim, uma confusão geral. Então, esse tema, eu acho que é um tema da mais alta relevância, né, e eu aqui chamo a atenção para quem advoga para segurado, quem advoga para segurador e os magistrados. Se tiver má-fé, condena, dá litigância de má-fé, explicita, né? Mas, muitas vezes, esse modo de dizer, né, esse já virou um jargão, né, ele pode levar a consequências que, enfim, deixem aquele segurado que viu, seguradora, minha seguradora é uma fé, enfim, ele está falando dos milhões dele, deixa a seguradora de milhões de pessoas em uma situação, enfim, de estar aí, né, com a caneca na mão, tentando pegar a ressegura e não conseguir, e muitas vezes não conseguir pagar, né, e, enfim, em função dessa ameaça nas reuniões para decisões comerciais, fala, bom, vamos subir, porque nós estamos com prejuízo na carteira, com isso daí que vai entrar então agora, nós vamos ter que trabalhar assim, né? Todos os consumidores saem perdendo, né? E, enfim, a litigiosidade no nível do resseguro certamente poderá crescer. Pelo que nós vimos, eu estou dizendo, nós vimos do paternal IRB. Ele tem até lá outros argumentos, mas esse é o central, né? E esse é o que não se esperava, né? É só isso. Ernesto, meu nome é Cláudio, eu sou advogado em São Paulo, invariavelmente advogo para segurados, tá? E confesso que muitas vezes eu tive vontade de ousar e acionar também o ressegurador, sabe? A gente... E a minha pergunta se resume no seguinte: vocês acham que se criasse a responsabilidade solidária legalmente, onde o segurado tivesse que realmente acionar também o ressegurador, que a gente tem hoje o monopólio, e ele está aqui, está fácil, a gente até consegue, você disse que normalmente o segurador, ele antecipa esses pagamentos e cria aquela desestabilidade do que o Paulo havia comentado. Agora, você acha que isso ajudaria em alguma situação para se resolver o processo? Vai se estabelecer, já a doutrina brasileira mais qualificada já defende há muitos anos, a gente finge que não existe, não quer ver. Mas e o Código Civil, na realidade, ele está restringindo, ele está falando de seguros obrigatórios e como se nos facultativos não tivesse. Então, nesse ponto, eu acho que ele vem vem um pouco desatualizado. Mas, enfim. No que diz respeito a resseguro, quando eu advogo para segurados contra as seguradoras, e o IRB foi o regulador, né, eu sempre peço que seja condenada a seguradora a pagar a dívida contratual e o ressegurador, que foi o regulador, que disse o não, a, enfim, pagar os lucros cessantes, enfim, tudo aquilo que exceder. Agora, isso é polêmico, isso é arriscado, não é? Nós não temos experiência nenhuma, não há esse ato. Eu acho que, enfim, é um assunto que ou a gente vai conseguir tratar de forma dogmática, enfim, texto de direito positivo, regulando, ou
enfim, ousando aí na sua advocacia, né? Permisso? Graças. Eu continuo a mesma coisa. Para aqueles que não sabem, eu fui chefe do jurídico do IRB durante 17 anos. Não sou mais chefe do jurídico do IRB. Já faz uns 17 anos. Não, só 5 anos. Não. Isso foi quando eu fui defenestrado em 1990, mas isso é outra história. Eu continuei ainda como advogado durante 5 anos. Não estou aqui para defender o IRB, apesar de algumas pessoas entenderem que eu tenho essa polêmica. Eu tenho uma posição pessoal minha, prefiro o monopólio do que o oligopólio. É mais fácil nós lidarmos com o monopólio do que com o oligopólio. E entendo que o IRB, enquanto instituição, cumpriu um papel essencial, não só para o Brasil, mas também para todo o terceiro mundo, porque foi dado a ele, IRB, que os outros países conseguiram quebrar os monopólios dos resseguradores ingleses e americanos. Entendo que o IRB, enquanto ideia, enquanto instituição, é a coisa melhor que existe para o país, mas, infelizmente, enquanto um órgão de política, de governo, foi terrível. Basta ver o que aconteceu e as grandes dívidas que existem em função do resseguro de crédito à exportação. Exportar é o que importa, e o pessoal do IRB da técnica falava, não vou segurar o risco para tal país, porque não dá tecnicamente, e foi obrigado a aceitar. São bilhões e bilhões de dólares que estão aí pendurados até hoje. Mas a ideia IRB é essencial, no meu ponto de vista. E ele, enquanto órgão de governo, e enquanto ressegurador monopolista, eu volto àquilo que foi falado já hoje aqui. 2 pontos essenciais. Primeiro, ele é o gestor da comunidade. Cabe a ele zelar pelos interesses das massas resseguradas, das massas seguradas. Isso é um ponto essencial que a gente não pode esquecer, gente. O que acontece, e nós sabemos que já aconteceu, não foi só na Espanha, em que o grande acionista da seguradora queria receber uma indenização. Nós temos casos aqui assim também, que um grande acionista da seguradora teve um sinistro e queria receber indenização. Se nós passamos para bancos, para bolsas de valores, etc., vocês vão ver que esses casos são regulamentados terrivelmente e fortemente pelo governo. Então, por que não seria também nos casos de seguro? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que também foi falado aqui, é a mutualidade, o interesse da massa. Isso não pode ser. Então, é o Estado, enquanto poder de polícia, mas também o Estado fazendo atividade privada no interesse maior da coletividade. Esse é meu ponto de vista em relação ao segurador. Quanto à polêmica causada em torno da mora, etc., eu iria um pouco mais adiante. O ressegurador acompanha sempre o segurador, como foi falado. Isso é essencial. Mas acompanha enquanto ele delegou ao segurador a atividade de fazer. É a mora contratual, como foi dito. Não entra pelo artigo 159 do Código Civil para se separar a responsabilidade do segurador, porque ele fez a regulação do sinistro, aí eu, ressegurador, não acompanho. Quando fui eu ressegurador, ou quando o IRB ressegurador, é que permitiu à seguradora que fizesse a regulação. A atividade de poder de fiscalização dele. Se ele, ressegurador, não está aparelhado para fiscalizar o segurador, me parece que ele tem que acompanhar. Existe na regulação, no inverso, na regulação do IRB, existe um aspecto essencial. A ele compete o dever de defender a massa. A ele compete o dever de acompanhar e zelar para que o ressegurado receba
aquilo que ele deve receber, nem mais nem menos. Esse é o dever do IRB enquanto regulador. Discordo um pouco na hora que comparam o IRB com as cláusulas internacionais. Acho que sim, pode ser feito um paralelo preciso, mas a fundamentação, a base do IRB é uma outra diferente. Porque o ressegurador internacional está querendo cuidar dos interesses pessoais dele, ressegurador, enquanto o IRB atua, em tese, nos interesses da massa. É uma visão um pouco diferente que eu tenho a respeito, mas concordo com você, Toledo Pisa, que eu acho que nos deu uma palestra maravilhosa, no sentido também de que as cláusulas internacionais e o resseguro monopolista nosso pode ser comparado. Quanto a essa questão da responsabilização do IRB enquanto ressegurador pela regulação do sinistro, eu fico não naquela teoria de que ele responde pelo 159, pelo sim ou pelo não, mas eu gostaria de me posicionar no seguinte: houve um dano? Houve. E nós sabemos que esses danos, pelo menos entre nós, e pelo que eu já ouvi falar, ou já li, também passa a ser bilhete de loteria em outros lugares que não aqui. Esse dano deve ser reparado. E se segurador e ressegurador estão juntos no mesmo barco, os dois devem contribuir nas suas respectivas proporções. É verdade que o Ernesto falou em causas dele contra os seguradores, que ele defendeu que o ressegurador respondia sozinho, e eu, como advogado e ressegurador, falei que não respondia nada, que respondia tudo era o segurador. E depois, quando eu estava defendendo o ressegurador e o IRB estava com outro advogado, eu falei, não, o IRB responde sozinho, porque ele fez a regulação. Mas o que realmente eu acho que deve nos interessar é o seguinte: o que é o melhor para a coletividade? O que dentro do nosso ordenamento jurídico é preciso nós, como juristas, como cultores do direito, nós definirmos o que cada um de nós pensa a respeito, o que cada um de nós deve desenvolver na sua colocação. Esse é o ponto essencial. O que realmente nós devemos e podemos pensar a respeito. Eu confesso a vocês, penso há 37 anos, e até agora não cheguei a uma conclusão. O que eu posso, talvez, lhes transmitir é o seguinte: o IRB, ou o resseguro, é essencial para o seguro. Mas não me venham falar que uma seguradora do Brasil, como esse caso, não tinha como cobrir ou sustentar os 20 milhões de dólares que tinha. Assim como nós temos outros casos que nós sabemos que a seguradora fala, não, mas não tem limite, meu limite técnico é lá embaixo, e nós sabemos que ela simplesmente fez o que fez, porque é o IRB, e que o IRB que se dane. Nós temos que ter também em mente esta mentalidade comercialista. É muito fácil a gente falar só no IRB, mas não podemos esquecer também que as seguradoras agem assim. Eu perdi muito cabelo branco, porque os seguradores chegavam lá e falavam, não, minha responsabilidade aqui é 1,5%, o resto é o IRB, e o resto o IRB faz, eu vou fazer assim porque eu quero o interesse nos prêmios dos outros seguros. Eu também não estou falando que todos os seguradores fazem assim, mas que existe uma praxe, existe. E nós esquecemos que esta política, que gera depois indenizações catastróficas em termos de lucros cessantes, danos morais, etc., ela é não contra o IRB, mas contra a massa da coletividade. Que o IRB não é casa da moeda. Ele não emite dinheiro. Quem paga somos todos nós. Então nós temos que ter muito equilíbrio, muito cuidado
inclusive quando funcionamos de um lado ou de outro. Eu também funciono, às vezes, como advogado segurado, às vezes como advogado segurador, e às vezes como advogado do ressegurador. Poucas vezes como segurado, graças a Deus. Mas, ou por sorte. Mas eu acho que esse é uma pena, viu, Marcos? Marcos, é claro que no caso do artigo 171, eu não vou te provocar, não, porque senão eu ia dar um endereço para você. Mas eu também posso dar outro. Você conhece, né? É uma brincadeira que se faz quando se quer agredir um imobiliário assim, apaixonado, é falar qual o número da Avenida Marechal Câmara, em que fica qual o número, aí ele fala, é 171. Mas, brincadeira, enfim, não há nada quanto a isso. Agora, Marco, uma coisa é quando você tem um segurador 171. Né? Outra coisa é a regra, é a generalidade das operações. Né? E é isso que se preocupa. Caso de dolo e má fé, claro que não. Ernesto? Por favor. Olá. Só um ponto. O Solero falou parte daquilo que eu estava com vontade de falar, que é o seguinte. Na verdade, o que o grande problema é o montante, às vezes, das condenações das seguradoras. O que eu observo é o seguinte, como o Solero falou, na verdade, quem acaba pagando somos todos nós. E eu percebo que há, às vezes, uma grande confusão entre dois institutos que parecem, mas não são iguais. Um é a inexecução de uma obrigação, e a outra é o ato ilícito próprio. No caso da seguradora, o que a gente vê, muitas vezes, é a inexecução da obrigação. Às vezes, no afã de tentar defender a posição da própria seguradora. Pode ser que ela esteja errada, mas a gente sabe, quem lida no mercado segurador, pode ver que, às vezes, é muito difícil ver quando aquele tipo de sinistro se enquadra no contrato de seguro. E, às vezes, a seguradora vai ficando discutindo, às vezes discute em juízo, e depois a justiça, e eu sei que é assim mesmo, condena a seguradora como se ela estivesse praticando um ato ilícito. Ou seja, como se ela fosse responsável pela subtração do caminhão, ou pelo fato que foi praticado por outra pessoa que não a seguradora, já que a seguradora apenas descumpriu, por acreditar naquela tese, o contrato de seguro. Ou seja, eu acho que nesse caso, jamais a seguradora poderia seguir a sorte do próprio empreendedor. Eu fico imaginando se o empreendedor for uma fábrica de, sei lá, de diamantes, ou a própria Petrobras, por exemplo, qual seria o lucro cessante que a seguradora teria que pagar, ou qual o mercado o segurador teria que pagar por uma indenização no qual ela simplesmente acha que não tem aquela cobertura, e que por isso haveria o lucro cessante pela paralisação do tipo de atividade. Então, eu acho que existe, na verdade, uma certa vontade de punir por um ato que, às vezes, a justiça acha que é simplesmente uma má-fé ou turrice de não pagar um sinistro. Só isso. Sou Celso Azevedo, sou advogado inglês, e eu queria só... A minha pergunta é para a banca inteira. Em termos de direito inglês, o conceito de certeza no direito é uma coisa muito importante, porque se não há certeza, as custas vão crescer, porque vai haver mais litígio. Se houver mais litígio, todo mundo vai... O prêmio vai crescer para todo mundo. Então, é importante ter certeza no direito para que as pessoas para que se desencorajem o litígio. A situação no momento da regulamentação do seguro no Brasil é híbrida. Então, não se há um órgão estatal monopolista que mantenha tudo dentro do seu controle, porque está repassando tudo para o exterior. Então, não se pode, como no passado, resolver as situações de forma administrativas, e eu não quero entrar dentro do mérito de se há resolução de disputas entre seguradoras e resseguradoras de forma administrativa por um monopolista algo bom ou ruim em termos econômicos, porque eu acho que é uma posição perdida, é questão de tempo.
tentar dizer que a situação como era no passado vai voltar é Alice no País das Maravilhas. Não vai acontecer. Mas em termos de controle do resseguro, uma situação híbrida como há no momento vai criar mais incertezas e não vai haver um posicionamento de responsabilidade, de alocação de responsabilidade para quem possa, qual é a entidade, seja a entidade reguladora estatal ou as outras companhias resseguradoras, que possam fazer, tentar produzir empecilhos no pagamento do resseguro e, portanto, do resseguro e na criação, na causa da mora. Como é que isso vai ser resolvido? Quem tem a responsabilidade? No momento, será o IRB ou será os resseguradores de fora? E como que isso vai ser resolvido dentro do direito brasileiro? Porque é uma situação nova, que está na expectativa de um reposicionamento no futuro, e não poderia ser pior do que há no momento, em termos de ineficiência e incerteza no direito de resseguro. Então, essa era a minha pergunta. O que vocês acham disso? Inclusive para o presidente da banca. Olha, Celso, enfim, se eu entendi, eu ia falar, a hora que você terminou, eu ia falar, dá para repetir a pergunta? Uma vez eu vi uma pergunta de 40 minutos, e isso é para um grande arquiteto brasileiro, e quando terminou a pergunta, ele vira para a professora que fez e fala, professora, a senhora poderia repetir? Aí não deu. O fato é o seguinte, a tua pergunta ela é de caráter, digamos, de planejar um futuro, enfim, o que é melhor, o que não é melhor. E, enfim, poderia se dizer muita coisa sobre isso, a gente não terminaria nunca. Agora, o que eu acho importante é o seguinte, nós temos uma situação, nós temos um problema. Quando nós temos um problema, nós temos que resolver o problema. Não é ficar procurando uma solução para dizer, nós não temos problema, ou vamos acabar com esse problema. O problema não vai acabar, ele vai continuar, ele vai se agravando, e aí vai. Nós estamos vendo surgirem, por exemplo, projetos falando, olha, o segurador tem que pagar do aviso sinistro 30 dias. Eu não vejo o que tem isso de pior. Eu só acho que não é a solução. Tá? Porque hoje o que se entende é que vence à vista. Então nem os 30 dias tem, muitas vezes, não é? Nas decisões judiciais. Então, isso dá uma melhoradinha, mas é muito ruim ainda. Não resolve, não faz se compatibilizar os papéis, as obrigações, os quadros de responsabilidades, né? E a pacificação não vem, né? E no que diz respeito à resseguro, acho que é a mesma coisa. Quer dizer, nós, enfim, seja lá o que for acontecer, porque isso nós advogados, enquanto advogados, não vamos conseguir fazer nada, né? Mas enquanto advogados nós vamos poder talvez tentar trabalhar no sentido de que se possa regular melhor o direito de seguro no Brasil, parar com essa história de norminha aqui, norminha ali, coxa de retalho, resoluções, e criar uma estrutura, aproveitando a experiência de países como a Argentina, a Espanha, que tem, enfim, já um acúmulo de reflexões, mas também tem, enfim, situações particulares que não se aplicam, que não vêm de acordo, muitas vezes, a nossa cultura. O Stiglitz, eu acho que é um legislador, né? Poderia contribuir muito mais que qualquer um aqui. Lo que quiere decir mi amigo Ernesto, que tan gentilmente tira la pelota afuera, es que el 2001, en lo que a mí respecta, fue un año muy especial, porque es cierto, se me ha encomendado la redacción de la modificación a la Ley de Seguros en la Argentina,
y la modificación a la Ley de Control de la Actividad Aseguradora. Yo hoy le decía a Ernesto y durante el almuerzo a un colega argentino, nosotros los que estudiamos con algunos con más y otros con menos pasión el derecho de seguros, tenemos que partir de la base de que estamos inmersos en una disciplina social. Si estamos inmersos en una disciplina social, no es factible encontrar soluciones que, así formuladas, atrapen el consenso de todos. No lo vamos a lograr. Lo que dice Ernesto es rigurosamente exacto. Todo lo que podemos hacer es poner de nosotros lo mejor para planificar para Argentina, para Brasil, la mejor ley de seguros, o todo lo que podemos hacer es autoexigirnos para poder producir para Argentina o para Brasil la mejor ley que regule la actividad aseguradora en un país y en otro. Pero lo que no podemos afirmar, porque nos vamos a equivocar, es que la planificación, o que de la planificación que hagamos surja una ley de la que todos estén conformes. ¿Por qué? Alguien lo dijo hoy, no recuerdo exactamente quién. Creo que el profesor, el señor catedrático español que nos está acompañando, hay intereses sectoriales que impiden los consensos. Muy bien señaló Ernesto, acá nos acompañan abogados de asegurados, abogados de aseguradores y abogados de reaseguradores. Son tres intereses distintos. No hay posibilidades de unificar un texto legal, puesto que ese texto legal o va a perjudicar al asegurado, o va a perjudicar al asegurador, o va a perjudicar al reasegurador. Yo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Intenté en el proyecto de ley encontrar una fórmula para los casos de liquidación de entidades aseguradoras. Ya fui citado a un almuerzo por una reaseguradora de la República Argentina y durante el almuerzo tuvieron el mal gusto de decirme que si se mantiene el texto que yo redacté, como no les satisface, los médicos, los abogados y los escribanos de la República Argentina no van a tener garantía en pólizas de responsabilidad civil profesional. ¿Por qué? Porque los reaseguradores son partidarios de cláusulas que yo he calificado de ilícitas, como la cláusula claims made. Y entonces me han dicho, usted, al ser partidario de lo que se denomina cláusulas de responsabilidad por ocurrencia, ¿ustedes lo denominan igual? ¿No? Por el sistema tradicional de seguros contra la responsabilidad civil. Acá sí, tradicional es normal y claims made. La tradicional es la claims made. O sea, ustedes viven en la ilicitud. Me dijeron que los reaseguradores se van a retirar y entonces los abogados, los médicos, los escribanos no van a tener una póliza que garantice su responsabilidad profesional. O sea que ya me estaban amenazando antes de los postres. Todavía no habíamos terminado el almuerzo y ya me estaban señalando que si yo no modificaba ese texto, yo iba a provocar... Bueno, entonces estoy totalmente de acuerdo con Ernesto. Lo que tenemos que hacer es luchar
y obtener para la Argentina, para Brasil, la mejor ley de seguros, la mejor ley que regule la actividad aseguradora. Pero de lo que estoy seguro de dos cosas. En primer lugar, que nadie, ni siquiera el más ilustre de los catedráticos extranjeros, tiene la verdad revelada. En segundo lugar, hoy el señor catedrático español que nos acompaña tan gentilmente aludió a una reforma del año 95 de la Ley Española de Seguros. Fernando Sánchez Calero, tal vez la máxima autoridad científica de toda Europa, me dijo a los pocos días: Rubén, yo ni sabía que se estaba trabajando en el tema. Y si hay un Tribunal Supremo de Europa que declaró inconstitucional y declaró la nulidad de la cláusula Klein-May, fue el Tribunal Supremo de España. ¿Es así, profesor? En forma absolutamente reiterada. Ni los mejores catedráticos de España podían adivinar que la cláusula Klein-May sorpresivamente iba a ser sancionada en España. Entonces, ¿qué decir de Brasil y de Argentina, que no somos países centrales, como lo es España? Somos países vulnerables. Somos países vulnerables. Entonces, de ninguna manera podemos garantizar la ley que provoque el consenso general. Lo que podemos garantizar es el máximo esfuerzo para obtener lo que suponemos es la mejor ley, pero no podemos garantizar consensos. Yo no sé, es como si les dijera, no puedo dar una respuesta definitiva, porque para respuestas definitivas se requiere una ciencia exacta, y si hay una ciencia que no es exacta, es el derecho. Bom, recebemos uma mensagem à mesa que deveríamos concluir.